Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Salmos, capítulo 125, que diz assim: fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Certo do, o cetro do ímpio não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem o Senhor, os bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desvia para ser de tortuosos, leva-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso em todo o tempo. Os que confiam no Senhor são como os montes Sião que não se abala, mas firme para sempre. Porque é muito fácil a gente dizer: eu confio em Deus, eu tenho fé. Todos nós temos fé. Todos nós, num momento ou em outro, nós confiamos em Deus. É fato isso. Até os ímpios tem momento que ele diz: eu confio, eu tenho fé. Tem fé. Ele tem fé na conta dele que está lá recheada, ele tem fé no pai ou na mãe que fez uma promessa para ele, que disse que vai dar isso para ele, vai dar um jatinho, vai dar isso. Ele confia, eu tenho fé que eu vou ganhar do papai, eu tenho fé que eu vou ganhar da mamãe. Mas a fé que eu me refiro é a fé em Deus. E a fé em Deus que eu me refiro não é aquela fé só quando tudo está perfeito. A fé que eu me refiro é aquela que tu olha e diz assim: meu Deus, o que está acontecendo? Filho está doente, marido está doente, a filha está doente, só eu que estou de pé. Ok, você está de pé. Então continua confiando, mesmo se você estiver deitado, porque a palavra de Deus disse que aqueles que confiam no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. E é essa fé que nós temos que ter, porque o inimigo sabe do propósito, do projeto de Deus na nossa vida, e ele vai fazer de tudo para desviar nossa atenção daquilo que Deus tem para nós. Primeira coisa que ele vai dizer: se Deus tivesse contigo, tu não estaria passando por isso. Se Deus tivesse te prometido isso, ele já teria te dado. Com certeza tu pensou, foi um pensamento alto que tu teve. Foi um devaneio, foi um delírio. Isso não foi Deus. Não, porque tu já viu? Olha, te engana, viu? Tu já viu que aí você vai pensar: mas será que isso é verdade? Quando Deus fez a promessa para José, quem vendeu José? Os irmãos. Quando Deus fez a promessa do libertador, ainda o bebê ainda estava no ventre da mãe, já tinha essa promessa. Ninguém sabia de que família que ele ia vir, mas a promessa já estava. Que Deus enviaria o libertador para libertar o povo dele do Egito. A promessa se cumpriu. E assim por diante. Quando Deus fala com Jonathan, tem um chamado para Jonas, diz: Jonas, levanta e vai até Nínive, porque aquele povo, eu tô irado com eles. Jonas disse: vou me esconder dele, vou nada. Não, vou não, não vou, não vou. Vou avisar, deixa que Deus passe lá a espada e mata todos eles, mas não vou. E é assim. Mas nós temos que confiar. Porque quando Deus vê a nossa confiança, que não é só quando a nossa conta está lá no verdinho, quando a nossa geladeira está cheia, que a nossa despensa está super lotada, agora eu tenho fé, agora eu tenho fé, agora eu tenho dinheiro para ir lá para Lençóis Maranhense, tenho dinheiro para viajar, agora eu estou com fé, minha fé está tá no topo. Isso aí é fé?
Eu quero ver a tua fé é na hora da tribulação, é na hora da angústia, é na hora das aflições. E todos nós que temos um chamado, que somos escolhidos, porque todos são chamados, que temos um escolhido, a gente passa por isso, passa. Teve uma vez que o primeiro infarto que meu esposo teve, eu estava recém-chegado na Bélgica e eu não sabia nem falar o idioma ainda. Eu acho que ia fazer 1 ano que eu tinha chegado aqui, não sabia falar. Mas a primeira coisa que eu fiz, quando a ambulância chegou, foi colocar a agenda dentro da minha bolsa. Porque eu sabia que ali estava o telefone de todo mundo, mesmo não sabendo falar, mas o pessoal entendia alô, né? E eu sabia me explicar lá no telefone. Um pouquinho de inglês, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e remendava, mas o negócio saía. E eu fiz isso. E quando essa ambulância ia, primeiro que ele não queria chamar a ambulância, porque disse que de noite é muito caro. Eu disse, não, vamos chamar, eu pago, doutor, eu pago. Pode ligar que eu chamo. Mas não demorou. Chamou o doutor colocou, fez, examinou, deu comprimidinho, botou debaixo da língua, não deu outra. Daqui a pouco, a dor voltou. Chamamos a ambulância, entrou nessa ambulância, a ambulância saiu gritando aí, tocando essa sirene que nem uma louca, passando por tudo que era carro. E eu ali bem quietinha, bem quietinha. Quando chega num certo lugar, ele teve um ataque lá, ressuscitou ele de novo. E meu coração, dig, 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 dig. Aquela hora ali, o marido estava ali junto comigo na ambulância, ali morrendo. Os filhos estavam no Brasil, o outro aqui, e eu sozinha naquela ambulância. Não falava holandês, mas eu tinha Deus comigo. Ah, glória a Deus, aleluia. E Deus fez o quê? Deus fez eu lembrar daquela palavra que desde que eu me entendo por gente que está guardada dentro do meu coração, o quê? Salmo 23. Quando eu recitei o Salmo 23 no pensamento, foi como se Deus enfiasse a mão aqui dentro do meu peito e arrancasse toda aquela angústia. Ali eu já fiquei quietinha, quietinha. Aí ficaram lá numa sala, chegou lá, ele acordou, fizemos lá, fez lá colocou lá o endereço, o negócio, tudinho lá. E aí levou ele para a sala, já colocaram lá na UTI, e eu fiquei lá do lado dele, ali bem quietinha. De repente, ele me olhou com aquele olhar de peixe cozido e o aparelho, morreu o aparelho. Apagou. E eu fiquei como se eu estivesse no meio de um pesadelo. Não, isso aqui não está acontecendo comigo, não está acontecendo comigo. Mas antes, ele tinha me atormentado tanto, 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 que eu dei uma palavra para ele. E qual foi a palavra? Eu disse, Deus, por que tu me deu um marido tão burro, tão estúpido, que não sabe nem dirigir um carro? Olha a palavra que eu falei. É por isso que nós, na hora da tribulação, a gente tem que frear a nossa língua, porque a palavra sai mesmo. Não tem, ai, eu sou pastor, essa palavra não sai da minha boca. Então tu pega o teu passaporte e sobe, porque tu já vai botar uma paletó de madeira. Tu é santo demais, minha filha. Meu filho, tu é santo demais. Eu não sou santa, não. Não sou, não. Eu sou uma pessoa que estou lutando dia a dia para permanecer no caminho do Senhor, matando um leão a dentada por dia. E ali, porque queria, tinha caído uma tonelada de neve, muita neve aqui, e eu estava fazendo almoço, e ele queria que eu fosse no banco com ele. Falei, não vou no banco, vou ficar em casa fazer almoço, você vai no banco. Vai de trem, vai de moto, vai, mas vai, que eu vou ficar aqui. E não vai. Aí eu me irritei. Lembra que o Eliseu, a pessoa perturbou tanto a vida do Eliseu que ele chamou ele de careca, que ele mandou que saísse as ursas do mato para comer aquele monte de rapazinho? Pois é. Não é porque nós somos filhos de Deus, que nós somos servos de Deus, que a gente não tem o nosso limite. Nós tem. E quando a pessoa faz a gente sair do nosso limite, a palavra que sai da nossa boca é para detonar. É para detonar. Então não abusa muito não, porque o negócio sai mesmo. E quando sai para derrubar. Se é para edificar, edifica. E se é para derrubar, destrói mesmo. Destrói. Mas Deus nos chamou para abençoar. Mas aí é que tá. Não abuse não, que nós não somos santos. Nós temos sangue aqui, nós somos ser humano. E aí não deu outra, demorou, ele já ficou passando mal e o resumo foi ir para o hospital. Quando chegou lá, também lá e parou o aparelho. E aí, quando os médicos nem perceberam que eu estava lá. Quando os médicos olharam para mim e viram que eu estava lá com a costa colada na parede,
os médicos, não, você não pode ficar aqui não, você tem que ficar lá. Aí eu fiquei lá e só chorava, eu só chorava, chorava, e tinha uma voz que vinha no meu ouvido que dizia assim: "Tu quer que ele morra ou tu quer que ele viva? Tu quer que ele morra ou tu quer que ele viva?" Mas essa voz não parava de falar no meu ouvido, eu botava a mão no ouvido para não escutar, mas ela não parava não, porque ela falava dentro da minha cabeça. É, Deus, quando ele fala, não adianta tu se esconder, não adianta tu ir para o fundo do mar, não adianta tu ir para o fundo da terra, porque a voz dele está em todo lugar. Ninguém está escondido dos olhos de Deus. E aí o pessoal vinha, as enfermeiras viam que eu estava muito nervosa, vinha com chá de camomila, eu não quero chá. Aí vinha com água, eu não quero água, vinha com Coca-Cola, eu não quero Coca-Cola. Não, e eles falavam comigo tudo em inglês, porque aqui na Bélgica, eles pensam que todo preto aqui na Bélgica fala inglês. É, fala inglês, porque é francês, né? E o inglês, os africanos falam inglês. E eu falei, eu não falo inglês, eu falo um pouquinho de Nederlândia e um pouco e português. Eu não falo inglês, mas saiu um inglês lá, I don't understand, e saiu um negócio lá que eu, só Deus na minha causa. E a moça vinha, e eu falei, eu não quero. Enquanto eu não falei que eu queria que ele vivesse, que eu falava, eu quero que viva, a voz não parou. Ela não parou. Enquanto eu não falei, eu quero que viva. A palavra que eu dei, ela estava comigo de volta. Ali, se eu dissesse, eu quero que ele morra, há muito tempo ele já tinha morrido, mais de 20 anos, ele já tinha morrido. Mas eu dei a palavra de vida. Eu dei a palavra de vida e Deus escutou, e pela misericórdia dele, foi na mesma hora. Eles tiraram ele da UTI e levaram para a sala de cirurgia, dando choque, porque ele não voltava. Não adianta, podia dar o choque que desse, ele não voltava. Aí, quando eu disse, eu quero que viva, ele voltou. Aí, calmou, eu peguei, liguei para o meu cunhado disse, como é que é isso? E no final eu falei, estou aqui no hospital, e contei a história. Aí ele veio. Ele veio, aí quando veio mais tarde, umas 8 horas da manhã, chegou ele com o meu cunhado, com o pai, com a mãe deles, e aí o médico chamou todo mundo lá na sala. Quando o Michel acordou, já disse, eu tô com fome, eu quero comer. Levaram lá um monte de pão para ele, com queijo e presunto, já queria comer. O médico disse, eu nunca vi um negócio desse. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Agradece a esposa dele, porque se não fosse ela, ele teria morrido. Eu falei, não me agradeça a mim, não. Agradeça a Deus, porque foi Deus que ressuscitou ele, não foi eu. Mas o médico, não sei por que o médico falou isso, mas o médico falou desse jeito. Agradeça a ela, porque é ela. Mas será que o médico entendia que eu tinha que falar que eu queria que ele vivesse? Eu não sei, porque Deus tem os mistérios dele que não dá para a gente entender. Nós só temos que ter fé e confiar, mas essa fé tem que ser em Deus. Não tem que ser no nosso carro, não tem que ser no nosso jato, não tem que ser no nosso marido, no nosso filho. É em Deus, a fé é em Deus, a fé é inabalável, não importa o que esteja acontecendo. Vai viver e vai viver mesmo. E vive. Porque a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder para abençoar e para destruir, para construir, para edificar e para arrancar, para derrubar, para detonar mesmo, assim que nem uma bomba atômica. É porque nós não temos nem noção do poder da palavra. Mas aí, para você saber o poder da palavra, lembra que Deus criou quase tudo, foi com a palavra. Não foi? Quando ele disse, haja luz. Não foi? Haja luz, houve luz. Haja firmamento sobre a terra. Haja expansão seca e expansão molhada, ou seja, separação entre a água e a terra, assim, para ter aquela porção seca, que é onde a gente vive, e o mar, os garapés, os revires, os negócios. Então o nosso Deus não fica esperando, porque tem gente que tem fé, mas eu tenho fé que o meu amigo vai me ajudar, que a minha amiga vai me ajudar. Está esperando que o socorro venha do fulano e da fulano. O nosso socorro vinha do Senhor, que fez o céu e a terra. Não importa quantas pessoas tu já ajudou, mas não fica esperando nela, não.
Espera em Deus, confia em Deus, porque é Ele que vai fazer sobressair a nossa justiça como o sol do meio-dia. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é o teu problema, a tua dificuldade, mas uma coisa eu sei. Se você invocar o nome do Senhor e não duvidar, Ele te livra desse terror noturno, ele te livra dessa tribulação, ele te livra dessa escassez, ele remove, ele move o mundo todo para te abençoar. Porque Deus valoriza quando a pessoa é obediente, quando a pessoa é fiel. Não é fiel só na fartura, não. Porque tem gente que é fiel a Deus. Ah, não, eu tenho muito. Isso aqui não vai me fazer falta, não. Isso aqui eu posso doar para a obra de Deus. Isso aqui eu posso fazer para a obra de Deus. Porque isso aqui nem vai me fazer falta. Eu tenho tanto que nem a viúva. Os fariseus estavam lá, doando muito. Porque ele tinha muito. E aquilo ali que ele estava doando era muito, mas era sobra. E a viuvinha, não. Porque ela tinha uma moeda, e as moedinhas que ela tinha, ela jogou lá dentro. Tu acha que Deus deixou aquela viúva morrer de fome? Porque ela deu o sustento dela todinha ali. Não, é lógico que ele não deixou. Ali, minha filha, ela teve foi que alargar o espaço da tenda dela, porque ia transbordar para a direita e para a esquerda, porque é assim que Deus faz. Se tu é fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Mas sabe por que primeiro vem a escassez? É o teste de Deus para conosco, para ver. Ah, porque quando a pessoa é avarenta, aquele que atravessa o rio Madeira, o garapé do Piratininga, nadando com a mão fechada, com um pacote de sal aberto, não molha, porque a mão é tão fechada que não molha. Não abre a mão para não apertar a mão do outro. De tão ruim que é. E Deus diz, Deus diz que os avarentos não herdará o reino do céu. Aí eu não sei o que é avarento, não, Francisca. É ser ruim, é ser nonô correia, é ser mão de vaca. Tem, o fulano vem, fulano, me empresta aí. Ah, não tem não, fulano, não tem não. Porque eu tinha o último, sabe o que eu tinha? O último eu fiz. Eu fiz. Não tem mais nada. Estamos aqui esperando a graça de Deus. Aí Deus derrama um tempestade sobre a casa dela, porque se você tem, tu diz que não tem, Deus vai prover que tu não tenha mesmo. Mas se tu não tem e diz, pela fé, eu tenho. Pela fé, a minha casa está abastada. Pela fé, os meus filhos são uma benção. Pela fé, o meu marido é uma benção. Pela fé, eu tenho tudo que eu preciso. Aí Deus vai prover para que tu tenha mesmo, porque a fé é no Senhor. Ele vai prover, porque a palavra tem poder. E aí, o Michel saiu do hospital no outro dia, parecia que nunca tinha feito. Foi uma cauterização que ele fez, cateterismo que ele fez. Então, isso que tem acontecido muito na minha vida. A nossa fé é testada a cada dia, porque a nossa fé é como se fosse um músculo do nosso corpo. Nós temos que exercitar. Ai, mas eu não sou nem pastor, mas eu não sou nem pastora para ter. E fé precisa disso? Para ter fé não precisa. Sabe que Deus é tão maravilhoso? Tu já pensou se Deus fizesse exceção? Não, só o pastor pode ter fé, a pastora, o obreiro, os membros não podem ter fé. Pessoas que não me conhecem, só de ouvir falar, não pode ter fé. Não, Deus não abriu. Não, Deus abriu, quando ele abriu aquele véu, todos. É todos que crê. Que crê. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Fará coisas maiores da que eu fiz? Jesus fez muitas coisas aqui na terra quando ele andou, não fez? Pois ele disse, se nós tivermos fé, maior do que aquilo que ele fez, nós vamos fazer, no nome dele. Tu já imaginou isso? Aí tu fala, mas eu não preciso ser pastor? Não. Olha, no começo da minha conversão, eu nunca pedi para um pastor ir no hospital. Meu marido fez um cateterismo, fez uma ponte safena, teve uma apendicite estourada, teve um derrame que a boca foi parar lá no pé da orelha. Eu nunca pedi para um pastor, ou uma pastora, ou uma obreira, ou uma membra de uma igreja ir no hospital orar pelo meu marido, porque eu leio a palavra e eu acredito na palavra. Se Deus está falando que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso. Deus disse que eu posso, eu posso. Desde o começo da minha convenção, eu sempre fui assim.
E um dia a pastora disse, tá vendo? A Francisca tinha uma lá, que a filha não podia ter uma dor de barriga. Pastora, pode vir na minha casa orar pela minha filha. Mulher, você pode estender a mão sobre o teu filho aí e orar nele, no nome do Senhor Jesus. A Francisca nunca pediu para nós ir na casa dela orar por ninguém da família dela, não. Eu não, mas eu sou diferente. Eu tenho o meu jeito de ser, cada qual tem o seu jeito de ser. Todos nós temos o nosso jeito, na nossa intimidade com Deus. Eu digo que Deus é meu amigo. Eu digo que o Espírito Santo é meu amigo. Se ele não é teu amigo, se ele não é teu amigo, eu sinto muito. Mas essa é a minha intimidade com Deus. Essa é a minha intimidade com Deus. Quando eu oro assim, Espírito Santo, meu amigo, chega o sorrisão, vem assim, sabe? Meu coração se enche de alegria. Por que será? É porque ele é meu amigo. É porque ele está comigo. Aonde quer que eu for, ele está comigo. Porque se não fosse assim, tu sentia aquela tribulação dentro de ti. Tu não sentia paz. Não, tu não sentia. Se tu sente paz, é porque ele é teu amigo, é porque ele está aí contigo. É, porque todos nós temos espírito, mas é o espírito da vida. É, todos têm. Mas tem que buscar o Espírito Santo, porque aí a palavra de Deus diz assim, ó, e recebeis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Mas isso, antes mesmo de eu me tornar evangélica, antes mesmo, a minha casa, eu já falei para você que a minha casa era a casa, o pessoal lá batia nos tamborzinhos, né? Mas eu era aquela que parece que eles tinham até medo de mim. Falei, meu Deus do céu, será que eu sou tão feia assim que até os demônios têm medo de mim? Porque eu chego lá, não tem nenhum que toca em mim. Não tocava. E eu até ia lá no terreiro lá. Ia, porque eu nasci lá, né? Eu ia lá. Mas parecia que eles tinham medo de mim. Eu falei, será que, meu Deus? Eu até que achava engraçadinho o pessoal ficar rodando. Rodava a noite toda com aquela canelinha ali cheia de poeira, ali, aquele pezinho cheio de poeira, e ficava ali, no outro dia tava ali tudo cansado. Eu falei, eu que não quero um negócio desse. Ficar a noite todinha rodando e não ganhar nada em troca. Eu não tenho tempo pra esse negócio, não. Eu não tenho tempo pra esse negócio. Meu negócio é com Deus. Por isso que eu escolhi o Espírito Santo. Não quero esse negócio. Meu negócio é com Deus. Eu falo na igreja para as pessoas. Irmã, olha, esse mês não deu dízimo, irmã, esse mês não deu oferta, irmã. Eu falo, minha irmãzinha, meu irmãozinho, deixa eu falar uma coisa para vocês. O nosso negócio é com Deus. A obediência de vocês é com Deus. O que você deixa de fazer ou não deixa de fazer, se eu disser para você, não, irmão, não faz, eu vou estar falando o quê? Eu vou estar pecando. Se você já sabe o que tem que fazer e não faz, não é comigo, é com Deus. Eu trato de cumprir o meu compromisso com Deus. Faça sol ou faça chuva, eu tenho que fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu não vou fugir da presença de Deus, porque já tentei me esconder, já tentei botar o travesseiro na cabeça para não ouvir, já tentei colocar a mão no ouvido para não escutar, mas não tem, porque a voz dele grita aqui dentro. O mundo todo escuta, é uma voz que você pensa que o mundo todo escutou, então não adianta dizer, eu não escutei, eu não entendi. Ah, mas não fala isso comigo, não. Porque eu não tive professor para me ensinar, para dizer assim, não, o professor vai te ensinar. O professor é o Espírito Santo. Ele ensina tudo o que você precisa. É só pedir para ele que ele ensina. Ele ensina com o maior prazer, porque ele me ensinou. Tudo que eu sei foi o Espírito Santo que me ensinou. Não foi carne nem sangue que me revelou, foi o Espírito de Deus. É ele que me ensina todo santo dia como eu devo falar, como eu devo proceder. É ele que me ensina. E se ele me ensinou, eu não sou melhor que você. Você chama por ele, clama por ele, ele vai estar aí. E aí você vai dizer, de repente vai, não, eu tenho que ir por esse caminho. Não é essa direção, é ele que está te guiando. E aí, minha filha, a tribulação vem, mas você vai estar firme na fé. Você vai ter uma fé inabalável. Inabalável. Não vai ter nada que vai te abalar. E assim sou eu. A minha filha até disse, mãe, a senhora parece a Joquebede. Quem é Joquebede? A mãe de Moisés. Não entendo. Quando a gente pensa que a senhora acabou. A senhora se dá cinza ali, levanta ela ali que é uma fênix. Não, eu falei, não, minha filha, é Deus que nos dá força para sobressair todos os levantes do inferno que se levanta contra nós. Ele nos levanta, porque ele segura na nossa mão, ele vai na nossa frente, tirando as correntes, quebrando, tirando os espinhos, tirando toda a pedra de tropeço, todo embaraço e nos dando a vitória. É assim que Deus faz. Então, creia,
Porque se você acreditar, não existe impossível no dicionário de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Você vai receber tua saúde, tu vai receber tua vitória, tu vai ter um casamento abençoado, tu vai ter uma família abençoada. Tudo que você precisar, ele vai te dar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida. Pai, eu te peço, no nome do Senhor Jesus, consagra esse azeite com uma porção dobrada, Senhor, da tua unção sobre este azeite, sobre esta água, sobre tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa usar desse azeite, aonde ela colocar um pingo desse azeite, vai sair toda a enfermidade, todo o mal que tiver na vida dela, vai sair no nome do Senhor Jesus, quando ela beber desta água. Pai, no nome do Senhor Jesus, quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, meu Deus, vai ser liberta, venha ser curada, venha ser livre de toda maldição hereditária que vinha de geração por geração. Maldição hereditária seja quebrada, bate em retirada, seja anulada da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida da família deles. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo também todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria vai batendo em retirada. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, toda pedra de tropeço, todo obstáculo, toda muralha, toda porta de bronze seja lançada por terra agora, tudo aquilo que estava travando, tudo aquilo que estava impedindo de você tomar posse desta benção, seja removido do caminho dela, do caminho dele agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, repreende esse espírito da depressão, espírito do medo, espírito da loucura, o espírito do câncer, todo espírito de enfermidade, toca, Senhor, do alto da cabeça a planta dos pés, calcifica esses ossos, calcifica, Senhor, dá um rins novo, dá coração novo, Senhor, cura o teu povo de toda e qualquer enfermidade, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai batendo em retirada espírito de tranca-rua, tu que estava trancando a porta para esta pessoa, para ela não passar, vai batendo em retirada, amarrado, o espírito da pombagira, da Jezabel, da Enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilino, vai batendo em retirada, Satanás e todo o seu inferno, no nome do Senhor Jesus, caia por terra, todo embaraço, toda trava, toda pedra de tropeço caia por terra. Pai, envia a tua legião de anjos, Senhor, no nosso local de trabalho, para tocar em cada colega de trabalho, para remover da vida dele todo o mal, Senhor, remover aquele espírito de inveja, espírito de contenda. Envia essa legião de anjo com espada de fogo em cada canto da nossa casa, Senhor. Visita cada cômodo, Senhor, removendo todo o mal, toda seta que foi lançada contra a nossa casa, contra nossos projetos, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, em cada leito desse hospital, para tocar em cada paciente, curando, Pai, libertando o teu povo. Envia também nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues. Dá vitória para aquela pessoa que tem uma causa na justiça. Abre a porta de emprego para aquela pessoa que precisa de uma porta de emprego. Dá, Senhor, documento para aquele que está no estrangeiro e precisando do documento, Senhor. Abre as portas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Abre a janela dos céus sobre a nossa vida e derrama bênção sem medida no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.